Bom, então a gente vai continuar com a história da dança, agora entrando num outro período, que é o período da Idade Média, que começou mais ou menos no ano 6 a.C., mais ou menos que inicia esse período. O que a gente considera como Idade Média é o que começou depois da queda do Império Romano do Ocidente, que é um período em que acontece muita coisa, uma mescla de povos ocupando áreas, a queda do Império Romano, então, que era muito forte, muito influente na sociedade europeia da época, e um processo de ruralização, começa a se implantar um sistema feudal e a Igreja Católica começa a ganhar muito poder. Não vou entrar aqui tanto no âmbito histórico, porque são detalhes históricos, claro que é importante, mas só estou dando uma base para a gente entender que a vida na época mudou muito. Começa a se fortalecer o sistema feudal e as pessoas elas ainda dependem muito da agricultura para viver nesse período, então as plantações, os períodos de seca fazem muita diferença, os períodos de bastante chuva também fazem muita diferença para a plantação, para a sociedade da época. E nessa época então a gente tem os sistemas de monarquia com os reis e tudo mais. Então começa a se ter uma divisão muito forte de classe dentro da sociedade já também, do que era a sociedade na época, né, na questão da Europa. E daí é o seguinte, a dança, tá? Então, como a sociedade mudou muito naquela época, obviamente a dança mudou também, né? Não tem como... A dança acompanha o processo de mudança, a arte acompanha o processo de mudança do ser humano. E assim, como a religião foi ficando muito forte, principalmente a Igreja Católica se fortaleceu muito, ela começou a influenciar dentro da arte. E começou a influenciar a arte de uma forma, entre aspas, negativa, porque a religião ela começou a negar a arte, de certa forma. O que é irônico, porque a gente viu que até aqui a construção da história da dança, a dança ela caminha alinhada com a religião. E agora, quando chega na Idade Média, isso se torna o contrário. A própria religião começa a querer banir a dança, no sentido de minimizar a dança. Por quê? Porque tem-se um ideal na época de valorização da alma e não do corpo, da carne. Se desvaloriza muito questões carnais, questões do corpo, né? Porque começa a ter a ideia de que o corpo ele é só um instrumento que a gente usa quando é vivo, quando a gente morre a gente não vai mais usar ele, teoricamente, né? De acordo com a crença da época. Então não precisa a dança trabalha com o corpo, então não precisa trabalhar o corpo, porque o que precisa a gente trabalhar é o espiritual, é o mental, né? Essa era a ideia da época. Então a dança acabou perdendo o seu valor, né? Então a igreja, essa experiência, esse pensamento da igreja ajudou a acabar aos poucos com as experiências de dança que tinham, até que ela foi ser banida no século XII, tá? Então, tipo, a dança foi banida porque ela começou a ser considerada uma atividade profana. O que significa ser uma atividade profana? Profana significa que é algo que, entre aspas, não pertence ao campo do sagrado. Então era algo que eles começaram a entender que ia contra a religião deles, né? Então a dança acabou sendo banida. Então ela vive é um período da história da dança triste para a dança, porque a dança é banida, ela é considerada inexistente e que não pode ser praticada pela sociedade da época. Mas assim, ela sobrevive. A dança ela é banida, mas ela sobrevive. Mesmo sendo considerada uma atividade profana e foi banida das cortes, das igrejas, ela continua através dos camponeses. Eles praticavam essas danças longe dos lugares nobres, né? Os camponeses eles moravam nos campos, eles eram pobres, eram trabalhadores que sobreviviam da plantação, e eles praticavam as danças e eles queriam praticar dança, só que como a religião não permitia, eles faziam isso de forma distante dos olhares da igreja, e eles começaram a introduzir as danças em personagens de teatros. Por exemplo, um teatro com anjos, com santos, e aí, aos poucos, para poder continuar com a dança. Então, eles faziam teatros sobre algum tema religioso e colocavam as danças no meio desse teatro, entre personagens de santos, para dar uma disfarçada. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque foi algo que acabou mantendo a dança, querendo ou não. Era um espírito de, a gente quer dançar,
Mesmo naquela época que era tudo tão difícil, né? A vida era tão difícil naquela época. Então isso foi uma coisa muito interessante. Durante os séculos 11 e 12, alguns acontecimentos marcaram bastante a sociedade da época, e o principal deles foi a peste negra, que foi a peste negra, que tiveram outras doenças epidêmicas também, e elas eram tão horríveis e avassaladoras que elas influenciaram até mesmo a prática da dança. A peste negra, para falar um pouquinho assim, ela foi uma pandemia que atingiu praticamente toda a Europa, atingiu partes do Oriente Médio e também do Norte da África. Foi uma doença causada por uma bactéria que foi transmitida por pulgas, piolhos, ratos e depois por pessoas também. E as pessoas morriam cerca de 7 dias depois da infecção. Era algo muito absurdo. E para ter uma ideia da dimensão do que foi isso, a pandemia de peste negra matou cerca de 40% da população de toda a Europa. Cara, isso é um número absurdo, absurdo demais. E o horror da peste negra colocou em xeque a sociedade da época quanto aos seus desejos de bens e conquistas de terra. Porque tem uma imagem muito interessante que eu vou colocar aqui, que ela fala um pouco sobre esse pensamento da época, que tipo, cara, ficou claro para a sociedade da época em determinado momento que a morte, ela era para todos. Diante da morte todo mundo era igual. Não importava se tu era um rei, se tu era um papa, se tu era um monge, se tu era um novo, se tu era velho. Cara, tu pegava a peste negra, tu morria, não tinha choro. Então é um bagulho muito bizarro, assim, porque causou um medo enorme na sociedade, até em reis, em papas, tipo, todo mundo tinha medo, porque a morte atingia todo mundo sem dó, a morte não tinha discriminação, todo mundo acabava morrendo, era algo bem bizarro, assim. E dentro desse contexto, então, surgiu a dança da morte, que foi chamada assim, ou dança macabra também, outro termo, né? Ela não era uma forma de dança específica, mas era uma prática que acabou se tornando comum nesse período da peste negra, que as pessoas acabavam dançando de uma forma de espantar esse medo de ser morto a qualquer momento. Porque a vida era tão frágil diante da peste negra que as pessoas acreditavam que elas podiam morrer a qualquer momento. Pô, hoje eu tô aqui, mas amanhã eu posso estar infectado e morrer. Eu tô infectado e ainda não percebi, daqui a pouco eu vou morrer. Então, dançar pra eles era uma forma de, tipo, aproveitar os últimos momentos na Terra sendo livre, sendo feliz, pra poder dançar, pra poder ser livre. Então, pensando que a morte podia chegar a qualquer momento. Então, não era uma forma de dança específica, a dança da morte, né, ou a dança macabra. Era só o fato de dançar, de qualquer forma, pensando que, pô, talvez essa vai ser minha última dança, talvez esse vai ser meu último momento feliz, meu último momento livre, antes de eu morrer para essa doença. Então, não é bem uma prática de dança, mas se encaixa na história da dança, porque é um acontecimento muito horrível, mas ele é muito importante. Então, essa é uma das formas de dança que tinha na época. Só que assim, no fim do século XIV, a dança começou a invadir os castelos medievais através dos menestréis e dos jograis. O que eram os menestréis e jograis? Na verdade, tinham 4 tipos: os menestréis, os jograis, os trovadores e os segréis, tá? O que eles faziam basicamente? Esses 4 eram espécies de artistas que se dedicavam à literatura, poesia e música. E eles espalhavam a arte deles por aí. Então, cada um tinha uma função. O trovador, por exemplo, ele escrevia a letra de um poema. O menestrel era um bardo que fazia seus poemas e os acompanhava com música enquanto declamava eles. O jogral, ele apenas declamava poesias e se deslocava de local em local para fazer isso. Então, ele era meio ambulante, assim. E o segrel, ele era um cara que ia de corte em corte divulgar a literatura para as pessoas. Então, como esses caras eles tinham esse papel de ambulante, de ir para vários lugares, entra aqui, vai nessa corte, vai nesse lugar, entra aqui, isso foi acabando gerando um movimento de transição, em que a dança começou a entrar junto, porque fazia música, fazia poesia, fazia arte, quando vê, a dança já estava junto também. Então, isso começou a ser mais desenvolvido e começou a entrar dentro das cortes, e a dança foi começando a ganhar força de novo, até porque a sociedade da época, nesse período, estava mudando. Então, tudo estava mudando. E aí a dança começou a aparecer de novo, começou a surgir de novo como algo forte, aos poucos, né?